Boa noite, Deus abençoe vocês. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, continuando aí sobre epístolas paulinas. Hoje nós vamos, deixa eu só formatar aqui para ficar atento quando chegar mais alguém aqui, para eu adicionar. Aí, pronto. Hoje nós vamos avançar aí no conteúdo sobre Paulo, falando sobre a cristologia de Paulo, como Paulo pensava a cristologia. E aí, eu disse a vocês que, revendo o conteúdo, dando as aulas, eu vou me lembrando, de quando estava escrevendo o assunto, sobre o assunto. Eu lembro que a cristologia de Paulo foi interessante, que eu escrevi muito, irmão Marco, na rua. Escrevi muito na rua, em café, no intervalo de uma atividade ou outra, eu parava e foi um assunto também que eu tomei um cuidado muito grande para desenvolver, e a lembrança que eu tenho quando eu vou falando sobre a cristologia de Paulo é essa: com a mochila nas costas, para baixo, para cima, onde eu parava tinha os livros ali para consultar, as pesquisas, e sentava, tomava um café e começava a digitar ali, às vezes no computador, no celular mesmo. Foi um conteúdo também muito precioso de se desenvolver, tá? Segundo lugar, tem um ajudante aqui hoje, ó, dá um oi aí. Nossa, que oi tímido, dá um oi aqui no Facebook. Oi. Ué, só apareceu sua mão. Tem que ser os dois juntos. Só apareceu sua mão. Em segundo lugar, eu lembro sempre vocês que nós temos uma matéria específica que vai tratar sobre escatologia, ok? Então é isso. A ideia aqui não é se aprofundar. Aliás, escatologia não, desculpe. Eu estava vendo sobre escatologia hoje à tarde e acabei me confundindo aqui. Sobre cristologia, tá? Cristologia. Então a ideia dessa matéria é abordar a cristologia paulina, como Paulo trabalhava essa doutrina de Cristo, e não nos aprofundarmos na tentativa de esgotar esse assunto, tá bom? É a visão de Paulo sobre cristologia. Dito isso, vamos avançando aqui agora, capítulo 2 da unidade 1, quem estiver com um livro aí pode acompanhar, tá bom? Vai acompanhando aí, grifando o que você quiser grifar e anotando aí, fazendo as suas anotações. Iniciando aqui então, capítulo 2, eu digo sobre a cristologia de Paulo que é inquestionável que a cristologia de Paulo é resultado direto de suas experiências pessoais. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, que faz parte dos três grandes, não critérios, mas os três grandes destaques da cristologia de Paulo, as perspectivas que levaram Paulo a desenvolver uma cristologia. Um desses três pontos fundamentais, irmão Marcos, é exatamente a sua experiência pessoal. E aí eu preciso dizer a vocês que esse é um assunto que inclusive nós trabalhamos em introdução bíblica, quando vamos ensinar a veracidade da Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus, um dos critérios, um dos aspectos que nós usamos é exatamente a experiência pessoal que alguém teve. Eu posso questionar as ideias de Paulo, eu posso questionar os argumentos de Paulo, eu posso não concordar com a ideia, o pensamento de alguém. O que eu não posso?
eu não posso invalidar a experiência pessoal de alguém. Então, quando Paulo trabalha doutrinas, eu posso não concordar com tudo. Eu posso não entender tudo e por isso não concordar. Porém, quando Paulo fala da sua experiência pessoal, lá no capítulo 9 de Atos, narra essa história, no caminho para Jerusalém, ali na estrada, indo para Jerusalém, em Damasco, ele tem um encontro com aquele resplendor de luz e entende ser ali a revelação do Cristo pessoalmente para ele, e ele tem a sua vida mudada, transformada, deixa de usar o nome Saulo, que é um nome hebreu, é um nome hebraico, e adota o nome Paulo, que é um nome romano, e tem a sua vida transformada, passa de perseguidor para perseguido, se torna um grande homem de Deus e narra suas experiências pessoais. Isso eu não tenho como questionar, entra no âmbito de cunho pessoal, tá? Então eu já inicio falando de cristologia, afirmando a vocês que é inquestionável que a cristologia de Paulo é resultado direto de suas experiências pessoais com Cristo, tá? Porém, na esteira, no caminho, no trajeto, no percurso de seus pensamentos sobre a pessoa de Cristo, nós temos uma junção de intelectualidade e espiritualidade, tá? E as experiências resultantes dessa conversão. Então é um tripé, tá? Paulo trabalha a cristologia não apenas em aspectos pessoais, de experiências pessoais, tá? A cristologia de Paulo, eu vou repetir isso aqui, é o resultado direto de uma junção da intelectualidade, da espiritualidade e de suas experiências pessoais, resultantes ou resultados da sua conversão. Vejamos, nós vamos trabalhar isso, as diferentes perspectivas, comprovando sua inquestionável e complexa riqueza de pensamento e a maneira como este apóstolo dos gentios articulou a sua compreensão sobre o Filho de Deus, isto é, sobre Jesus, o Cristo, ou Cristo Jesus. Tá? Lembrando vocês que Paulo, ele nem sempre usa na mesma ordem essa expressão, Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Tá? Isso aqui é uma riqueza para vocês. Acabei de lembrar aqui, tá? Vou já aproveitar, não vou deixar para depois, já vou passar para vocês. Quando Paulo usa a expressão Cristo Jesus, ele está se referindo ao Deus que se tornou homem, tá? O Deus homem. Quando ele diz Jesus Cristo, ele está falando do homem Deus, tá? Da humanidade para a divindade. Quando ele coloca o título Cristo na frente, ele está se referindo da divindade para a humanidade. Então isso aqui é interessante para você ter uma compreensão melhor do texto. Vamos avançando aqui, tem muita coisa para a gente trabalhar. Como eu disse a vocês, existem 3 perspectivas fundamentais para a compreensão da cristologia de Paulo. Nós precisamos entender o básico sobre essas 3 perspectivas que vai nortear a cristologia de Paulo. Tá? Número 1 é sobre o judaísmo, grande influência, nós vimos isso na primeira aula, sobre a vida, não só sobre a vida espiritual, mas familiar. Tá? Toda a vida do apóstolo foi norteada pelo judaísmo, pautada nele, tá? E sem dúvidas a grande influência do judaísmo na vida de Paulo é notável. Em segundo lugar, o helenismo, tá? A influência do helenismo, que é a cultura grega, também não pode ser descartada, subtraída dessa equação. Tá? Aqui deu uma perspectiva para a cristologia paulina. E em terceiro lugar, a sua conversão, o seu chamado.
tá? Nesses 3 âmbitos se concentram as raízes da cristologia paulina, tá? Com ricos desdobramentos. É lógico que eu não posso ser leviano o bastante para fechar a questão aqui a vocês, fechar a questão aqui com vocês, melhor dizendo, dando a entender que são apenas esses 3 elementos, essas 3 perspectivas, tá? Elas são o start, o início. A partir delas existe um grande e rico desdobramento de informações, de uma bem elaborada visão sobre Cristo, tá? Só em Romanos, Paulo vai descortinar os mistérios, segredos e colocar em ordem a cristologia paulina. Eu disse isso na primeira aula, repito, tá? Martinho Lutero chegou a dizer, está no livro aí, eu coloquei para vocês, tá? Que na falta dos 4 evangelhos, Romanos supriria a necessidade básica para a salvação, por ter uma cristologia muito bem elaborada. Dito isso, vamos agora falar sobre cada um desses pontos, né? Vamos retornar aí agora judaísmo, helenismo e a conversão do apóstolo Paulo, tá? O judaísmo, vale lembrar que isso afeta profundamente a sua crença a respeito do Messias. Não é segredo para nenhum de vocês que já está estudando conosco há algum tempo que os judeus, eles não receberam, peço desculpa aí pelo incômodo, né, do barulho, passou uma moto muito barulhenta aqui. Eu estava dizendo que não é segredo para ninguém, tá? Principalmente para vocês que estão estudando conosco, que os judeus, eles não receberam Jesus, o Cristo, como o Messias, tá? E o judaísmo vai afetar de maneira profunda a crença do apóstolo a respeito da vinda do Messias. Eu digo que a ferocidade com que Paulo perseguiu a igreja estava pautada em sua fé. Por que ele perseguiu a igreja? Porque ele acreditava que a igreja era uma afronta contra a verdadeira crença, contra a verdadeira fé, que era o judaísmo, tá? Em segundo lugar, para Paulo era uma blasfêmia o que os discípulos e apóstolos e naturalmente o próprio Cristo estava declarando, né? Na pessoa do Cristo, a declaração era ser o Filho de Deus. Na declaração dos discípulos e apóstolos, eles estavam propagando o Filho de Deus, encarnado, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Para Paulo aquilo era uma blasfêmia porque a ideia judaica da coisa é que existe apenas um Deus, tá? E que era impossível este Deus se tornar homem, habitar entre nós meros mortais. Por isso Paulo perseguiu de maneira tão feroz a igreja do primeiro século, ou a igreja chamada de igreja primitiva. Então é inquestionável a força, como eu disse, eu vou repetir isso aqui, do judaísmo na concepção que Paulo tinha, tá, a respeito da vinda do Messias. Ele não fala tão explicitamente de sua concepção a partir do modelo farisaico. Eu disse e repito, na primeira aula nós já abordamos aqui a origem de Paulo, e dentre os aspectos que envolvem a sua origem, nós vimos aqui a declaração dele próprio dizendo que era fariseu de fariseus, tá? Um fariseu zeloso da lei, guardador da lei. Obviamente que na base de sua concepção messiânica está a convicção a respeito da vinda de um Messias. Porém, de origem davídica, nos moldes
de Davi. E é muito simples de entender isso, eu não vou enfeitar nada aqui, vou colocar da maneira mais comum de se apresentar essa ideia, tá? Qual é a concepção de um Messias vinda da origem davídica nos moldes de Davi, um Messias guerreiro, né? Que iria derramar muito sangue para libertar Israel da opressão política, religiosa, econômica e espiritual. A ideia de um Messias davídico não é e não se restringe apenas na questão genealógica, né? Que é fato. Dentro das Escrituras nós temos essa prerrogativa, essa profecia. O Messias impreterivelmente precisava vir da origem davídica, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, da geração de Davi. Tá? Mas com o passar do tempo, e nós vimos isso também na primeira aula, essa esperança messiânica foi se desconfigurando. Tá? Diante de tanta opressão, diante de tanta perseguição, né, das várias diásporas, isto é, da dispersão do povo judeu pelo mundo afora, né, das invasões e eles tendo que largar tudo e fugir para salvar a sua própria vida. Eles começaram a desenvolver, isso é muito forte no período interbíblico, mas começa antes, eles começam a desejar, ansiar, anelar por um Messias que quando aparecesse com uma espada na mão, desbaratando todos os inimigos, toda opressão, trazendo Israel novamente para o protagonismo da história. E quando o Cristo aparece, a mensagem do Cristo contraria toda essa expectativa. E a mensagem do Cristo é: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se te perseguir e ferir a face, dê o outro lado da face. Porque fazendo assim, aí Paulo vai falar em Romanos: amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa mensagem de Cristo contraria toda a expectativa messiânica que existia no primeiro século. Inclusive a de Paulo. Tá? Isso aqui é importante saber. Aqui, agora basta uma referência incontestável da influência da concepção messiânica dentro desses moldes judaicos que existia, né, sobre a vida de Paulo, para a gente entender com clareza, com facilidade, tá, como a ideia, a concepção dessa esperança messiânica na vida de Paulo foi afetada profundamente pelo judaísmo, tá? Naturalmente que após se encontrar com Cristo, tudo isso é redesenhado na vida de Paulo, mas eu preciso mostrar para vocês a influência, a origem disso tudo, tá bom? Ele desenvolve uma cristologia muito saudável, totalmente compreensível, que nós vamos ver ao longo da nossa aula. Outra influência grande na vida de Paulo é o helenismo. Avançando aqui agora, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio aí e fazer. Enquanto isso eu vou avançando aqui. O helenismo, gente, tá? Em se tratando do mundo helênico, o helenismo, que é a implantação da cultura grega, ou a cultura grega propriamente dita, nós destacamos o elemento que influenciou grandemente o pensamento de Paulo. O pensamento paulino, portanto, é influenciado por esse elemento, tá? Que nós chamamos de conceitos do cristianismo nascente. Conceitos do cristianismo nascentes, tá? Essas averiguações são feitas especialmente por intermédio da história das
religiões, quando se constata a presença de formas próprias, advindas do mundo greco-romano, tá? Deixa eu colocar algo aqui para vocês. Cada evangelista, ao escrever o evangelho que traz o seu nome, melhor dizendo, não o seu evangelho, porque o evangelho é de Cristo, às vezes a força de expressão nos leva a um equívoco, né? O evangelho que Mateus escreveu sobre o Cristo, melhor dizendo, ele escreveu para um público específico. De igual modo, Marcos, Lucas e João. Quando Marcos escreveu para um público específico. Já ensinei isso aqui a vocês, apenas relembrando para vocês entenderem onde eu quero chegar e a importância do helenismo aqui da cultura grega no pensamento paulino. Tá? Não por um acaso, Paulo foi influenciado grandemente por filósofos greco-romanos, tá? Com ideias greco-romanas, por filósofos gregos principalmente. Tá? A ideia de Paulo, quando ele diz assim, lá para a igreja de Corinto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso é uma ideia filosófica da época de Paulo, de um filósofo que ele seguia. Tá? Uma ideia filosófica, e por aí vai. Voltando aqui, Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Por quê? Porque os judeus esperavam um rei. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Por quê? Porque Roma já tinha alguém reinando, dominando, sentado no trono. Aí Paulo apresenta Jesus como... Marcos apresenta Jesus como servo. E Lucas? Lucas escreve para os gregos, e é aí que eu quero chegar. Escrevendo para os gregos, ele apresenta Jesus como homem. É muito comum no evangelho que Lucas escreveu, você encontrar a expressão filho do homem. Por quê? Por este motivo. E por que Lucas, escrevendo para os gregos, apresenta Jesus como filho do homem, como homem? Porque os gregos esperavam um homem que reinasse sobre eles, que fosse o Messias. Por quê? Porque os gregos já trabalhavam muito o desenvolvimento do intelecto, né? Eles acreditavam muito na força do conhecimento, no desenvolvimento humano, né? Nas filosofias, nas ideias, no mundo das ideias. Lucas, sabendo disso, tendo o objetivo de escrever para esse público, ele apresenta Jesus como homem, o filho do homem. Tá? Então, esse mundo helênico, implantado principalmente por Alexandre o Grande, na sua grande empreitada de dominar o mundo, e todo o ambiente, todo lugar que ele dominava, a primeira coisa que fazia era a implantação da cultura grega, principalmente através do idioma, mas em todo o desdobramento, que envolve a implantação de uma cultura. E Paulo foi profundamente influenciado pelo pensamento grego. Por fim, o terceiro aspecto aí, fundamental da cristologia paulina é sua conversão, como nós já falamos. Tá? É muito comum também, gente, nas cartas paulinas e em seus pensamentos, a grande quantidade de elementos que envolveram a sua conversão e a experiência de sua conversão e chamado. Tá? Sempre que a gente fala da conversão de Paulo, é quase que impossível desassociar do seu chamado, porque logo que ele tem a experiência da conversão, ele tem também o seu chamado. Por isso que a gente sempre transita aí nessa dicotomia de conversão e chamado, tá bom? A formulação de sua cristologia, então, recebe, usar uma expressão, bebe muito dessa referência, tá? De uma considerável e determinante influência lá
do momento, do episódio de sua conversão, que também, apenas lembrando, pontuando aqui, nós falamos na aula passada que teve, sem dúvida alguma, um aspecto miraculoso, né? Um aspecto sobrenatural. A conversão de Paulo envolveu, tá, um aspecto sobre-humano, miraculoso, sobrenatural. Há de se considerar, e aqui a gente precisa fazer essa ponderação, essa consideração, a relevância de sua experiência e a ligação que teve, tá, com a igreja primitiva. Foi algo marcante, a gente falou isso, estou apenas repetindo, como a conversão de Paulo foi marcante para a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva. Tá? A gente procura, né, a mais antiga menção de Paulo a respeito das consequências de sua conversão, e nós encontramos essa referência inicial da conversão, do chamado, lá em Gálatas. Tá? Gálatas, no capítulo 1, lembrando que o Novo Testamento não está em ordem cronológica, tá bom, gente? Por isso que uma referência mais antiga aí é Gálatas, tá? E nós vamos para frente naturalmente e ver aí a data de cada uma das cartas. Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 ao 23, nós temos um relato sobre essa experiência de conversão vivida pelo apóstolo Paulo. Eu vou destacar aqui, para a leitura não ficar longa, do versículo 11 ao 13 apenas, tá? Do versículo 11 ao 13 apenas, tá? Quem está com a Bíblia aí e pode ler para a gente, por favor, Gálatas capítulo 1. Isso, Gálatas capítulo 1. Não, é muita coisa até o 23. Lê até... Vamos fazer melhor, tá? Bom, vamos ler, depois a gente lê outro texto, que eu queria compactar aqui, mas vamos lá. Quem achou, lê pra gente, por favor. Achou aí? Gálatas 1, isso. do 11 ao 13. ao 13? Isso. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. Olha que importante. Eu estava dizendo a vocês que a conversão e o chamado de Paulo envolveu algo miraculoso, sobrenatural. E ele está declarando exatamente isso. Tá? Que o evangelho que ele recebeu foi algo miraculoso. Tá? Não veio de homens. Continue. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha, até o 13. Agora lê pra gente, aproveitando, lê o capítulo 3, e ver também do 11 ao 13. Lê pra gente, o capítulo 3, do 11 ao 13. Pode ler, pastor? Pode ler. Lê pra gente aí, Valdeci. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pronto, então veja. Paulo, no capítulo 1, ele diz assim, vocês sabem qual foi meu procedimento do judaísmo. O que ele está deixando claro? Eu era alguém que seguia a lei. Já no capítulo 3 ele vai dizer assim, olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aqui Paulo já mostra a nova concepção que ele tem sobre a cristologia, que não é mais pela lei ou as obras da lei, mas pela graça. Ele se fez maldito por nós. Ele vai usar expressões, por exemplo, porque o justo viverá por sua fé. Aqui, Paulo ele está mostrando a origem de sua conversão, como foi, e também já a elaboração de uma nova cristologia. Não mais aquela que a gente falou agorinha, influenciada, norteada pelo judaísmo, mas uma cristologia recebida por revelação. Uma cristologia que o próprio Deus entregou para ele. Deu para entender, gente? Sim ou não? Então ele destaca aqui claramente que não recebeu o evangelho por meio de seres humanos. Sua experiência não é fruto de invenções humanas. Seu testemunho, ele afirma que recebeu diretamente por revelação, né? O seu testemunho foi fruto de uma intervenção divina. Tá? Eu acho importante destacarmos isso. Tá? É claro que o mais importante, ele enfatiza, é o evangelho que recebeu, mais do que o fato de sua conversão. Paulo não está elaborando uma doutrina a partir do seu testemunho, da sua experiência pessoal. Ele trabalha a sua conversão, ele expõe o seu chamado, como aconteceu, de que jeito que foi, deixa claro, como acabamos de ler, que foi uma intervenção divina, mas ele enfatiza que o mais importante é o evangelho e não a sua conversão. Ele não está impondo a sua conversão como regra de fé, né? Portanto, para o apóstolo Paulo, a sua conversão é resultado direto das consequências do evangelho de Cristo em sua vida. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Isso é importante. Isso é importante. Agora, professor, a gente não pode contar o testemunho? Pode. O que não se deve fazer é implantar um ritmo a partir de uma experiência pessoal, né? Implantar uma regra de fé a partir daquilo que aconteceu com a pessoa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom, gente? Então vamos avançando aí. De qualquer forma, é importante sublinhar, é importante enfatizar que Paulo entende de maneira clara que a sua missão e a responsabilidade, o encargo que ele recebeu, tá? Como também o conteúdo essencial de sua missão, não veio de seres humanos. E sem dúvida, isso é o auge da sua cristologia. Ou seja, o aspecto sobrenatural que envolve toda a sua conversão. Opa! Chamado. Calma aí, caiu aqui. Pronto. Toda a sua conversão, o seu chamado e a sua cristologia. Tá? O auge da cristologia paulina, portanto, é esse aspecto que
nós acabamos de falar aqui. Tá joia? Dito isso, vamos avançando aqui. Paulo também ele trabalha, né, a cristologia paulina no que a gente chama de natureza. A natureza humana e a natureza divina. Paulo trabalha essa ideia. Então, em princípio, vamos pensar aí o que Paulo fala sobre Jesus, tá, como Salvador. E só para vocês entenderem, quando Paulo trabalha Jesus como Salvador, ele está trabalhando a divindade de Cristo. Tá? A divindade de Cristo. Mas também está trabalhando a humanidade de Cristo. A gente precisa entender isso. Tá? Ele não era, em alguns momentos, Deus e em outros homem. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Mas vamos aqui caminhar para a ideia de Paulo sobre Jesus como Salvador e a sua corporalidade. A sua corporalidade, isto é, a ideia carnal, não no sentido de pecado, tá? Mas matéria, carne. Vamos lá. Paulo compreende, e vamos tentar aqui caminhar para uma compreensão sobre a ideia de Paulo nesse ponto que envolve a cristologia. Paulo compreende que, independentemente de suas ações, Cristo o interpela e lhe oferece, por graça, a chance da conversão. É por graça. Paulo está deixando isso muito claro. Tá? É pela graça. É um favor imerecido. Inclusive a conversão. A gente fala muito da salvação pela graça e nos esquecemos de falar da conversão pela graça. O ato de se converter é ação direta da graça. É lógico, exige toda a nossa dedicação, posicionamento, esforço, renúncia e por aí vai. Não estou anulando nada disso. Entendo com clareza a importância do nosso esforço para nos manter na graça. Mas entendo também que até a chance de conversão é resultado direto da graça. A experiência dessa graça indicada por Paulo deveria nos revestir de tal modo que pudéssemos nos posicionar perante a ideia elaborada pela lei, tá? Que legislava dizendo a respeito da meritocracia. A pessoa alcançava a salvação por mérito, por esforço próprio e único. E Paulo vai desconstruir essa ideia, falando sobre a cristologia. Até então, a lei ela tinha sido a referência principal da vida religiosa das pessoas. Tá? Cristo, portanto, agora a gente vai aqui para a ideia que Paulo está elaborando, e a experiência produzida quando aceitamos a chance da salvação oferecida pela graça, torna o centro da nossa nova vida. Por isso o apóstolo entende, compreende que Cristo é o apogeu, é o ápice da lei, que sobrepôs,
é excelente, é excelso, está acima da lei. É o ápice dela. Tá? Essa é a ideia de Paulo. Tá? E a certeza, gente, basta ler as ideias de Paulo. Tá? A certeza latente do apóstolo Paulo de que a sua conversão tem tudo a ver com o seu chamado como missionário para anunciar o evangelho de Jesus, eu repito, vai nortear toda a sua cristologia. Tá? Isso é importante. Agora a gente começa a falar, a gente sai dessa ideia que eu disse sobre Jesus como Salvador e vamos para a natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quer água, João? Vamos lá, a natureza humana de Jesus. Deixa eu fechar aqui, que às vezes eu posso bater a mão sem querer. O irmão Marcos está até dando um toque aqui sobre o tempo da aula. É que agora essa plataforma não são apenas 40 minutos, é 1 hora. Melhor, né? Obrigado, tá? Valeu. Vamos lá, falar sobre a natureza humana de Jesus. Ao falarmos de cristologia, né, é fundamental pensar e analisar, né, refletir aí a natureza humana. Como eu disse, não só a humana, tá ok, gente? Mas também a natureza divina. Mas a gente vai pensar por partes, senão embola todo o meio de campo aqui. Tá? Então vamos focar a princípio na natureza humana. Tá? Jesus viveu entre nós com as qualificações e características humanas, exceto o pecado. Então assim, Jesus sentiu dor de barriga? Sentiu. Tiago, mas ele não era Deus? Foi Deus o tempo todo. Nunca deixou de ser. Mas também foi 100% homem. Sentia sede? Sentia fome? Sim. Dormia? Tem gente que parece que acha que Jesus não sentia sono. Não, ele é Deus, então não dorme. Não, ele dormiu. Dormiu inclusive na polpa do barco ali, em meio a uma grande tempestade. Então, ele viveu entre nós como homem, com todas as características humanas, exceto o pecado. A única diferença dele para todos nós é que ele não pecou. E isso o qualifica de maneira fundamental como Salvador. Ok? Era pertinente que Jesus viesse ao mundo como homem, para resgatar o homem. Se assim não fora, não poderia sofrer. Se ele viesse apenas como Deus, ele não sofreria todas as prerrogativas que envolvem a vida humana, todos os sentimentos que envolvem o ser humano, e por consequente, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que, como sumo e perfeito sacerdote, ele pode socorrer a todos que padecem, porque padeceu como todos os homens, com exceção do pecado. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Explicando aqui essa ideia do escritor aos Hebreus. Ele sofreu tudo que nós sofremos. Todos os sentimentos que permeiam, assolam, envolvem essa vida terrena, Jesus sentiu, com exceção do pecado, que não fez parte da vida dele. Ok? Então, eu preciso que vocês entendam
E compreendam isso. Jesus não foi em alguns momentos homens e em outro momento Deus. Ele foi o tempo todo Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Ok? Vamos lá agora para a natureza divina de Jesus. Ô, Thiago, deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. Aproveitar para beber água. Uma vez eu estava falando na escola dominical sobre Jesus, né? E daí na lição falava isso mesmo, né? Jesus homem, Jesus Deus. E eu usei até essa expressão também, 100% homem, 100% Deus. Daí depois o pastor até, ele fez um comentário sobre a minha aula, daí ele falou até assim que hoje a teologia não fala mais assim, não usa mais esse termo, porque a gente não consegue medir, né? Mensurar o quanto ele deixou de ser homem, o quanto ele deixou de ser Deus, que hoje em dia não se usa mais esse termo. Mas eu acho que é o jeito mais simples da gente conseguir entender, né? Sim, com certeza. Que sim, ele não deixou de ser, ele era Deus e ele era homem, então por isso que a gente usa essa expressão, né? Sim, sim. Eu acredito que a tentativa do pastor foi tentar trazer um entendimento sobre o assunto por alguns motivos. Por exemplo, se ele foi 100% homem, é fácil de explicar todo o seu sofrimento. Agora, como explicar, sendo ele 100% Deus, morrendo na cruz? Deus morre? Quem morreu na cruz? O Jesus Deus ou o Jesus homem? Eu acredito que seja muito nesse aspecto, tá? Nessa tentativa. Só que assim, também colocando aqui para vocês de maneira bem simplória, bem simplória mesmo, tá? Na verdade, não mataram Jesus, ele se entregou. Pai, a ti entrego, porque se ele não se entrega, ele não morreria, porque a morte só tem poder sobre quem peca. A morte entrou no mundo por ocasião do pecado. Quem não peca, a morte não tem poder sobre essa pessoa. E aí a gente vai, inclusive, para uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, não é o assunto, mas trazendo luz aqui, que é o nascimento virginal de Cristo, como obra miraculosa do Espírito Santo. Tá? Tem até mais uma ideia assim de pregador, né? Como homem ele teve mãe e não teve pai, como Deus ele teve pai e não teve mãe. Para mexer, né? Mas o nascimento virginal de Cristo também tira dessa nossa categoria, do senso comum, né? Porque assim, alguém pode dizer, então a morte só tem poder sobre quem peca, então por que crianças morrem? Crianças morrem porque nascem debaixo da natureza adâmica. Davi vai dizer isso, né? Em pecado ele foi formado e em iniquidade ele concebeu a sua mãe. Então todo ser humano que nasce debaixo da natureza adâmica, que é a natureza resultante do pecado. Agora, Cristo não está debaixo dessa natureza. E durante a sua vida, sendo 100% homem, não pecou. Por isso ele precisou se entregar à morte. Porque do contrário ele não morreria. Ficaria ali e não morreria. Mas para que o plano da salvação se concretizasse, ele precisava se entregar à morte. Se entregou à morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória e vitória na cruz. Então, Gabi, provavelmente existem aspectos aí, não diria nem um pouco mais profundo, mas aspectos que envolvem a cristologia, que talvez leve alguém a dizer algo desse tipo, que a gente não deveria afirmar, mas eu não tenho dificuldade também de entender que essa é a melhor maneira
de explicar sobre a cristologia. Valdeci, quer falar alguma coisa? Sim. Fala aí. Ele falou que o pecado ele só tem poder sobre quem peca, certo? Pode-se dizer... A morte, né? É a morte. Pode-se dizer que Enoque e Elias não pecaram? Porque eles foram arrebatados ou não? Não, ali são questões específicas, né? A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, do meio de uma geração corrompida, né? O escritor aos Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, vai dizer que Enoque era um homem cujo qual o mundo não era digno. Então são questões específicas que envolvem, né? Deus os tomou para si. Foi um arrebatamento que aconteceu ali. Tá? É diferente do caso de Jesus aqui, que nós estamos trabalhando a divindade. Nem Enoque e nem Elias eram divinos. Entendi. Eram homens que então, andou com Deus. Oi? Sim. Pode-se dizer que eles vão voltar para morrer então ou não? Não. O escritor aos Hebreus vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Sim. Tá? Por exemplo, Moisés morreu, certo? Certo. Sim ou não? Sim. Mas ninguém... Porque o diabo ele quer achar os outros lá neles. Mas ninguém encontrou o corpo dele, por exemplo. Achou o corpo. Tá? Então a gente pega o caso, por exemplo, de Moisés, de Enoque, né? Vamos falar na ordem. Enoque, Moisés e Elias. Muito provavelmente, tá? Uma resposta aqui inicial para você, para tranquilizar você. Muito provavelmente, o mesmo motivo pelo qual Deus não permitiu que ninguém encontrasse o corpo de Moisés, né, que tomou Enoque para si e arrebatou Elias, seja o mesmo motivo. A grande idolatria existente no meio da nação. Imagine se encontrou o corpo de Moisés, ele estaria sendo idolatrado até hoje. Até hoje. Para você ter noção, Elias é considerado, dentro do judaísmo, o leão dos profetas. Existe no parlamento judaico uma cadeira separada até hoje para Elias. Dentro do judaísmo tem uma cultura que no dia de Páscoa, perto da meia-noite, eles deixam a porta da casa deles um pouco aberta, um pouco fechada, sabe a porta encostada? Porque eles acreditam que o profeta Elias, nesse dia de Páscoa, pode entrar na casa de algum judeu. Então é uma idolatria tremenda, tá? Moisés nem se fala, é o grande nome do judaísmo. Foi o legislador, foi o primeiro juiz da nação e por aí vai. Então, um motivo inicial seria esse, pelo qual Deus fez isso com esses 3 homens, tá? Devido à grande idolatria existente no meio da nação. É lógico que eu preciso dizer isso, que após o cativeiro babilônico que durou 70 anos, a idolatria ela é exterminada do meio da nação, e inclusive a gente já não vê mais casos como esse acontecendo, depois que a idolatria acaba. É só a respeito da cadeira que... Ô pastor, eu ouvi uma pregação, o irmão tá falando, o irmão quer falar, pode falar. Não, ele perguntou sobre a respeito da cadeira de Elias no parlamento judaico. O que é o parlamento judaico? É a casa de leis de Israel. Eles guardam lá uma cadeira para Elias. Você tem 3 cadeiras no parlamento judaico: a de Moisés, a de Elias e a de Davi. Tá? Eles guardam a de Davi para entregar para o Messias, mas na verdade entregarão para o anticristo. Diga aí. Entendi. Ô pastor, eu ouvi uma pregação uma vez, e é complicado, né, quando a gente ouve muita pregação, se a pessoa tem um ensino um pouco mais da palavra, a gente acaba aqui adotando, né?
Se bem que o melhor ensino é a Bíblia, né? E depois o curso que a gente está fazendo, para aperfeiçoar. E é errando que se aprende, né? E quando você não sabe, você pergunta. Por exemplo, eu vi a pregação em que o pastor falava sobre os profetas, né? As testemunhas que vai ter lá no final do anticristo, no Armagedon, digamos assim. E falou que vai vir Elias e Enoque, mas eles vão vir para morrer? Isso procede ou não? Não, é uma possibilidade. Ali no texto apocalíptico nós não temos como fechar a questão. Ou seja, não tem como bater o martelo, tá? Mas uma das possibilidades é que essas duas testemunhas, elas irão aparecer no mesmo ministério ou no mesmo espírito, vamos dizer assim, né? O espírito não que seja outro espírito, mas no espírito no sentido de atuação de Elias e Enoque, tá? Mas não tem como fechar questão sobre esse assunto, tá? As duas testemunhas. Há quem acredita, por exemplo, que seja Moisés e Josué. Então tem várias teorias ali. Entendi, pastor. Entendeu? Só que são possibilidades. Por quê? Porque é difícil fechar questão nesse assunto. A gente não tem base para bater o martelo. Aí a gente trabalha com essas possibilidades. Tá? Por exemplo, quem serão as duas testemunhas? Quais são as especulações? Será Moisés e Elias? Há quem acredita que sim. Enoque e Elias? Há quem acredita que sim. Dentro das pesquisas que eu já pude fazer... O vídeo vai terminar, vai desligar, tá falando que tá quase no fim, vai terminar agora. Ah, deixa eu ver aqui, calma aí. Quanto tempo que falta? Você consegue ver? 5 segundos. Ah, então tá bom. Vamos finalizar aí, eu já mando o link novamente para vocês, tá? E eu volto falando disso. Ó, finalizou. Certinho. É. E mais uma puta pra pagar, papai. E ó. Não, que multa pra pagar. Que isso, rapaz? De 100 mil reais. Eu vou precisar sempre deixar. Ah, vou pedir aqui, desculpa, nem me atentei aqui, vou pedir aqui no Facebook, né? Se você quiser adiantar um pouquinho esse intervalo que a gente tem para retornar com a aula ao vivo, você pode fazer, tá bom? Mandar o link pro pessoal. Não sei se a gente já viu, de manhã, essas coisas que você relacionou aí com relação à política, Apocalipse, de Enoque e tal, a gente vai ter, já teve uma aula. Pô, agora você me pegou, a gente já estudou escatologia? Se estudou escatologia, sim. Se a gente estudou escatologia, a gente... Você não consegue ver da Bíblia, do relato de livro, se você sabeu? Ah, na planilha, ó. Olha. João é ligeiro. Tá certo. Consigo, boa ideia. Vou dar uma olhada lá depois. Se você não tá aqui, ó. Viu? Você é muito importante aqui para nós. Seu bonitão. Pedro vai colocar essa pia carregável para uma câmera. Tá
Eu já trouxe o livro para você. Eita glória, hein? Permitir. Glória a Deus, tio. Tá me ouvindo bem, Valdeci? Sim, pastor. Maravilha. Daí depois você paga acima do prêmio. Pronto, vamos lá. Então, aí tem essas especulações, inclusive sobre as duas testemunhas. Olha que interessante, tem quem especule ser o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, Josué e Zorobabel. Nas pesquisas que eu fiz, eu vi pessoas acreditando que poderia ser João e Paulo, dois pregadores, um judeu e um gentio. Só que é tudo especulação, né? Fato é que essas duas testemunhas terão o mesmo ministério de Elias e Moisés. Por quê? Porque ambos, tá, fizeram e operaram milagres sobre a natureza. E o relato apocalíptico a respeito dessas duas testemunhas é exatamente esse. Não será Moisés e Elias e nem Enoque e Elias. Isso eu afirmo. Tá? Enoque e Elias foram arrebatados e estão com um corpo glorificado. Não existe possibilidade alguma teológica, nenhuma, tá, de Elias e Enoque estarem com o mesmo corpo, matéria, carnal. Tá? Para estarem em um corpo, num ambiente eterno, precisam estar com o corpo glorificado. Tá? Com o corpo glorificado. Alguém com um corpo glorificado não pisa na terra. Por isso que o próprio Cristo, quando vier arrebatar a igreja, não vai pisar aqui na terra, vai arrebatar a igreja nos ares. Por quê? Porque ele está com um corpo glorificado. Tá? E aí, o escritor aos Hebreus, eu apenas relembro, já disse isso a você, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o escritor vai dizer que cabe ao homem, ao ser humano, morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Então, não existe a possibilidade de ser, de fato, né, esses dois personagens. Né? Quais serão as atividades das duas testemunhas? Profetizarão por 3 anos e meio. Eles irão se vestir com panos de saco, que representa a aflição. Como eu já disse, repito, irão operarão milagres sobre a natureza e sobre os homens. Né? Não vai chover 3 anos e meio, não choveu. Milagres sobre a natureza. Tá? Milagres extraordinários. Moisés, o mar se abrindo. Então eles irão atuar com o mesmo ministério de Moisés e Elias. Tá? E por aí vai, muita coisa, né? Em escatologia a gente vê, mas deu para entender mais ou menos? Senão a gente tenta explicar aqui melhor. Sim, deu, pastor. Tá? Em escatologia a gente se aprofunda aí. Pastor, só para me refrescar aqui, estamos estudando sobre Paulo, né, e cristologia, é isso mesmo? Isso. A cristologia de Paulo. Ah, tá, certo. Então a gente já deve ter passado. Eu lembro que logo no comecinho, quando a gente começou o curso, eu não sei se todos os irmãos já estavam aqui, eu entrei já tem 1 ano e meio mais ou menos. Eu lembro que o senhor tocou num assunto bem interessante na época sobre cristologia, que
me gravou, falar bem a verdade, me gravou. E eu esperei um bom tempo para chegar essa aula, acho que ainda não chegou, assim, pô, a gente já tá nela. Quando o senhor falou a respeito de Cristo, de cristologia, e o senhor tinha colocado uma pergunta no ar. E aí falou assim, não, deixa para quando a gente chegar próximo do dia que a gente estiver estudando acerca do assunto, a gente comenta. Quando o senhor falou assim, é possível que Cristo fosse ao inferno, sendo ele criador do inferno, se ele pecasse? O senhor se relembra de alguma coisa disso? Sim, a gente trabalha isso na matéria Cristologia. Tem uma matéria do curso de vocês que a gente só vai estudar Cristologia. Hoje nós estamos abordando a Cristologia de Paulo. Ah, sim, ok. Tá? Quem trabalha esse assunto, inclusive, é Pedro. Certo. Tá? Qual é a prerrogativa? Só para você voltar a pensar nisso. Qual é a prerrogativa que caracteriza o inferno? Trevas, sim ou não? Inferno é trevas, sim ou não? Sim. Por definição, o que é trevas? Ausência de luz. Até porque, por menor que seja a luz, quando ela aparece nas trevas, ela faz o que com as trevas? Dissipa as trevas. Aí eu digo, se a pessoa quer acreditar que Cristo desceu ao inferno, precisa acreditar que o inferno não existe mais. Acabou o inferno. Não existe mais o inferno. Porque Cristo é luz. E se pisou lá, as trevas foram dissipadas, o inferno foi destruído e acabou o inferno. Só para você voltar a pensar nisso. Beleza? Sério. Mas a gente vai estudar Cristologia. É uma matéria só sobre isso. Show de bola, pastor. Maravilha? Então vamos lá. Vamos lá, gente, ó. A natureza divina de Jesus agora, tá? A Cristologia de Paulo, ela é plena. Por quê? Porque ele não pensa apenas a humanidade de Cristo, mas ele consegue fazer essa conciliação entre a natureza humana e a natureza divina, tá? Ambas no homem Jesus, ok? Paulo vai até usar a ideia da persona, né? Da personalidade. O que é a persona de alguém, né? A personalidade de alguém é aquilo que define quem a pessoa é. E quando você estuda a Cristologia paulina, você percebe que a personalidade humana não interfere na personalidade divina, e nem a personalidade divina afeta a humana, ou seja, não existem conflitos entre as naturezas de Cristo, tá? A natureza humana e a divina, elas coexistem, de maneira que não traz máscara para a pessoa do Cristo. Tá joia? Não há confusão aí nas naturezas. Tá? Então a Cristologia de Paulo, ela é plena por isso, porque ele pensa tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Tá? Ele não contempla apenas a humanidade de Cristo, pois se assim fosse, certamente a ideia cristológica de Paulo ficaria incompleta. Paulo deixa evidente também um outro assunto muito importante, que Jesus é plenamente divino. A ideia da divindade de Jesus descrita por Paulo está em harmonia com o Novo Testamento, está em harmonia com os evangelhos, está em harmonia com as epístolas, está em harmonia com o Novo Testamento. Não existe contradição, tá? Nesse assunto trabalhado por Paulo. Uma prerrogativa importante também, gente, acerca da divindade de Jesus, tá? São as profecias acerca do Messias, que se cumpriram plenamente nele. Jesus tinha várias qualificações e habilidades, nós sabemos disso, tá?
que apoiavam, que davam sustentação, base para suas declarações. Quais? Acerca da sua missão como Messias. Ele próprio disse por várias vezes ser o Messias, tá? Várias vezes, evidenciando o que Paulo escreveu em Gálatas 4:4, que é um texto importante aqui dentro desse aspecto das profecias messiânicas. Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é essa plenitude dos tempos? É o tempo perfeito, é o tempo exato. Tá? E para que essa plenitude dos tempos acontecesse, precisou-se de todo um mover ao longo da história. Tá? E nós evidenciamos 3 eventos importantes dentro da história que culminaram para chegar essa chamada plenitude dos tempos ou tempo perfeito. Qual é o tempo perfeito? É o tempo exato. Jesus ele não apareceu nem antes e nem depois. Ele não chegou adiantado, muito menos atrasado. Ele chegou no tempo exato, no tempo perfeito, no tempo completo. E eu repito, para que esse tempo perfeito chegasse, esse tempo exato acontecesse, algumas coisas precisaram acontecer. Tá? E 3 povos tiveram contribuição e participação direta para isso, que foram os judeus, os gregos e os romanos. 3 povos tiveram contribuição, atuação direta para que a plenitude dos tempos acontecesse. Vamos pensar na contribuição dos judeus. Qual foi ela? A preservação da lei e também a esperança messiânica, a chamada esperança messiânica. Os judeus contribuíram para a plenitude dos tempos com a preservação da lei e com a chamada esperança messiânica. Os judeus guardaram a lei, preservaram a lei, desde lá os primórdios, se a gente for retroceder, com a chamada tradição oral. O que é isso? O pai contava para o filho para o seu filho, e assim eles iam mantendo, até que foi possível a escrita em materiais perecíveis, como pergaminho, papiro, mas aí já se copiava, então se colocou, vamos dizer assim, no papel, as histórias. As histórias. Uma informação aqui para vocês: o capítulo 1 do Gênesis foi ser escrito na época de Esdras e Neemias. Foi ser colocado no papel na época de Esdras e Neemias. Tá? Então se colocou no papel. A contribuição dos judeus foi essa. E a contribuição dos gregos? Foi a chamada, que nós já vimos aqui na aula, helenização. O que é helenização? A implantação da cultura grega. Alexandre o Grande conquistava uma região e implantava a cultura grega. Alexandre o Grande, na sua época, conquistou praticamente o mundo todo conhecido. A missão, a saga de vida dele foi essa. E onde ele conquistava, ele dava liberdade para aquela região continuar com o seu idioma, continuar com as suas crenças, continuar com a sua cultura, mas implantava a cultura grega. E isso foi importante porque, como missão principal, eles implantavam o idioma grego. Então, assim, aquela região poderia continuar com o seu idioma, com o seu dialeto, mas teria que implantar também o grego. Com isso, Alexandre o Grande conquistou o mundo todo na época falava o grego. Tá? Por que isso foi importante quando Jesus apareceu? Porque independente da região que Jesus anunciasse as boas novas, anunciando em grego, e o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, exatamente por isso, porque onde chegasse seria compreendido. Onde Jesus anunciasse as boas novas em grego, seria entendido, porque o mundo todo falava esse idioma. E eu me esqueci, e os judeus? Porque foi importante a preservação da lei
e a esperança messiânica. Porque Jesus, quando anuncia as boas novas, ele anuncia dizendo assim, olha, eu sou a realização e o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, dessa lei que vocês acreditam e seguem. Terceiro povo que contribuiu para que Gálatas 4:4 se cumprisse, a plenitude dos tempos se cumprisse, foram os romanos. Qual a principal contribuição? As estradas romanas e a chamada Pax Romana. Tá? As estradas por quê? Porque facilitou a locomoção, o trajeto. Né? Nas viagens missionárias de Paulo, nas idas e vindas de Jesus para regiões diferentes, facilitava. Né? Roma não apenas pavimentou as estradas, mas também policiava, vamos colocar dessa maneira, né? As estradas. Diminuiu grandemente ali os roubos, os assaltos, vamos dizer assim. E a Pax Romana? Né? Existia uma sensação de paz. Lógico, desde que pagassem os tributos a Roma, aquela região estava guardada, protegida. Isso inibia de maneira quase que total as invasões. Né? Então a Pax Romana, uma paz, é Pax porque se escreve com X. Tá? Inibia as invasões, né? Com isso se estabeleceu uma paz. Se pagasse tributo a Roma, Roma mandava lá uma legião, mandava os soldados e protegia aquele lugar, desde que aquela região pagasse os impostos. E quando Jesus aparece, tem essa paz para ele ir e vir, né? E anunciar o evangelho. Deu para entender? Deu. Essas três situações, como se chama? Contribuiu para a plenitude dos tempos. Chique. Então Jesus por diversas vezes falou sobre a importância do cumprimento dessas profecias. Né? Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24 ainda, versículo 44. João capítulo 8, versículo 56. Em vários momentos Jesus enfatiza a importância dessas profecias se cumprindo nele próprio, né? Em si mesmo. Lucas capítulo 4, versículo 27. E começando por Moisés e por todas as profecias, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura. Ele foi mostrando para a turma. Isaías capítulo 55, 56, está falando sobre mim. Ele foi moído pelas nossas... Ele foi moído, foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. E por aí vai. Ele foi explicando ali para as pessoas, né, as profecias que diziam respeito a ele. Lucas, ainda no capítulo 24, só que lá no versículo 44, ele vai dizer assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. João capítulo 5, versículo 46. Porque se vós creais em Moisés, creais em mim, porque de mim escreveu ele. Tá? João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Lógico que pela fé. Então, é interessante a gente pensar nesse aspecto do cumprimento das profecias. Para terminar, eu quero trazer uma citação de McDowell, tá no livro de vocês aí, McDowell 2008, páginas 88 e 89, sobre o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus. É John McDowell, né, o nome completo dele, John McDowell. Ele diz o seguinte: no Antigo Testamento existia cerca de
60 profecias de vulto messiânico e aproximadamente 270 ramificações, alguma coisa que dizia respeito a partir das profecias messiânicas, as quais se cumpriram todas em uma pessoa, Jesus Cristo. É muito interessante observar que todas essas profecias cumpridas em Cristo apontam e dão a ele essa autenticidade messiânica. Então, gente, nós vamos finalizar hoje. Eu preciso me organizar melhor aqui, que eu confidenciei a vocês que me empolgam, né, falando do assunto e acabo estendendo talvez um pouco, mas eu vou tentar me organizar, porque se a gente for nesse ritmo, um capítulo para cada aula, né, são 4 unidades, cada unidade tem 5 capítulos, então a gente vai ficar aí uns 3, 4 meses estudando sobre Paulo, né? Mas vou fazer o máximo aqui para me organizar e a gente tentar avançar um pouco mais aí no conteúdo para também finalizar em tempo hábil a matéria, tá joia? Deus abençoe vocês. Na próxima aula a gente vai voltar falando sobre Paulo e a ética, também um outro assunto sensacional, fantástico, tá bom? Deus abençoe. Amém, Thiago, tá valendo a pena, viu? Não precisa ter pressa. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Vou dar um abração pro Juninho aí, com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe você aqui no Facebook. Forte abraço. Espero que essa aula tenha contribuído para você. Dá tchau pro pessoal aí, João. Tchau, Deus abençoe.